Ora então, olá amigos internautas, bem-vindos. Esta é mais um Washington Fora de Horas. Nesta terça-feira convosco está aqui para os próximos 30 minutos Ana Guedes, que vos saúda a todos. A terça-feira que amanheceu com céu limpo aqui na área de Washington. Hoje vamos ter sol, o calor vai aumentar e com ele vai também aparecer a umidade. Aliás, choveu bastante forte durante a noite. E nós temos vários títulos para vos oferecer. Vamos falar de Moçambique, vamos falar de Angola, vamos falar também de Guiné-Bissau, Cabo Verde e vamos falar também dos encontros que estão a decorrer na Europa entre Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e os líderes da NATO depois da cimeira do G7. Mas nós vamos começar com Moçambique, onde notícia de hoje é a apresentação de um relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique, o CIP, em que se afirma que guardas prisionais forçam mulheres reclusas a sair da cadeia para se prostituírem. A acusação, como eu disse, foi feita pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, que apresentou hoje a investigação em Maputo. Segundo o CIP, por cada reclusa entregue a um cliente, os guardas recebem pagamento em dinheiro que varia de cerca de 3 até 30 mil meticais. Os clientes são geralmente pessoas bem posicionadas na sociedade. As reclusas usadas na rede de prostituição, segundo o CIP, recebem tratamento privilegiado dentro da cadeia. As que recusam a aderir à rede são-se viciadas e, no fim, a maioria acaba por ceder. Os guardas podem receber, segundo o CIP, entre 40 a 400 euros por cada reclusa que entreguem. Ou seja, as reclusas recebem de 3 até 30 mil meticais, os guardas que as entregam recebem entre 40 a 400 euros por cada reclusa, isto segundo o CIP. E Borges Nhamir, na apresentação deste relatório, diz: esperamos é que depois desta investigação seja possível ao Ministério Público identificar as pessoas envolvidas e que sejam responsabilizadas para parar com esta exploração condenável e hedionda. A investigação do CIP deste esquema, que ocorre há muitos anos, teve lugar no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, que em 2018 tinha um total de 125 detidas, distribuídas por 8 celas, cada cela com capacidade para 20 mulheres. O relatório inclui vídeos e imagens de reclusas e guardas prisionais flagrados em cena de exploração sexual. Continuamos a falar de Moçambique, isto relativamente ao caso do jornalista ruandês desaparecido. A Human Rights Watch denunciou hoje o rapto do jornalista ruandês refugiado em Moçambique, Nyatamuyanga Kassiam, e que pede que as autoridades moçambicanas descubram o paradeiro dele por considerar que ele corre o risco de ser entregue ao Ruanda, onde os seus direitos seriam violados. Em comunicado, a Human Rights Watch diz que ele foi detido pela polícia a 23 de maio, mas a corporação continua a dizer que desconhece o caso. O diretor da Human Rights Watch para a África Central, Luís Mudes, sublinha que a polícia moçambicana deve proteger este requerente de asilo que corre sérios riscos se regressar ao Ruanda, de onde, recorda, Kassiam fugiu depois de ter sido condenado a vários anos de prisão apenas por ser jornalista. A organização reitera que 4 homens que viram Nyatamuyanga Kassiam pouco depois da sua detenção disseram que 7 agentes moçambicanos com identificações e uniformes da CERNIC, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, levaram o jornalista para a esquadra da polícia local na ilha de Inhaca. Agentes policiais mandaram os vizinhos que tinham acompanhado Nyatamuyanga até à esquadra abandonar o local. A Voz da América, como sabe, tem acompanhado esta história. Para mais detalhes sobre o caso, pode visitar a nossa página na internet em www.voaportugues.com. Já iremos falar de novo de Moçambique, entretanto vamos a Angola, onde um caso do dia são os jornalistas que criticam o papel da entidade reguladora da comunicação social em Angola e também os jornalistas que hoje fizeram um protesto junto à Procuradoria-Geral da República, começando pela questão da entidade reguladora da comunicação social em Angola, que está a ser questionada na UILA por profissionais do setor.
As dúvidas chegaram a ser levantadas na sequência de declarações que foram feitas no Lubango pelo membro do Conselho da ERCA, José Luís Fernando, que disse que não cabe à instituição fazer censuras ao desempenho dos órgãos de informação, mas sim regular a sua atividade. José Luís Fernando disse haver mesmo má interpretação sobre o papel do ERCA. Para o jornalista Elias Cango, é inaceitável assistir ao silêncio desta entidade reguladora perante violações grosseiras dos órgãos públicos de comunicação social no exercício da profissão em ano pré-eleitoral. O órgão tem por missão assegurar a objetividade e isenção de informação e salvaguardar a liberdade de expressão e pensamento na imprensa. Em Luanda, entretanto, 7 jornalistas investigados pela Procuradoria-Geral da República manifestaram-se hoje em frente à sede da instituição. Eles denunciaram a perseguição de que têm sido alvo por parte da Procuradoria-Geral da República. Participaram no protesto Mariano Braz, o diretor do jornal O Crime, Lucas Pedro, do portal Clube K, Liberato Furtado, da Rádio Luanda, Jorge Neto, da Manchete, Escrivão José, do jornal Hora H, e Coque Mucuta, o correspondente da Voz da América em Luanda. Na nossa emissão de rádio teremos reportagens sobre estes 2 temas. Continuando a falar de Angola, os ativistas dizem que o programa Coando está muito abaixo do seu objetivo de combater a pobreza. Organizações não governamentais angolanas questionam mesmo os baixos valores monetários que são atribuídos às famílias, assim como a abrangência do programa Coenda, concebido pelo governo para apoiar populações mais pobres e em situação de vulnerabilidade. O projeto está avaliado em 420 milhões de dólares, é financiado pelo Banco Mundial em 320 milhões de dólares e o resto pelo Tesouro Nacional, com os restantes 100 milhões de dólares. O diretor da organização não-governamental SOS Habitat, André Augusto, diz que o programa Coenda peca por não acompanhar os constantes aumentos dos preços dos produtos que constituem a cesta básica. Por sua vez, o ativista social Bernardo Castro aponta que os resultados sociais do programa Coenda são assustadores pela negativa e que as pessoas não estão a ver melhorias na sua vida com o programa Coenda. Mais detalhes na nossa emissão de rádio sobre este tema. E já iremos voltar a Moçambique com uma notícia sobre a Galp Energia. Entretanto, vamos ver quem se juntou a nós nesta terça-feira de sol aqui na área de Washington. Temos connosco desde Quelimane, Moçambique, o Mamad Iqbal Daoud. Temos também desde Maputo Vítor Papi, diz, já atento às notícias, aliás, triste informação, lamentar essa forma hedionda que essas mulheres foram tratadas. Estamos aqui a falar da questão do relatório que foi hoje divulgado, uma investigação levada a cabo pela CIP sobre a exploração sexual de reclusas na prisão em Maputo. Temos também connosco a Nora Rafael, desde Quelimane. Temos connosco a partir de Angola o Fred Jau. Temos desde a Guiné-Bissau, de que vamos também falar dentro em pouco, o Bubacar Jau. E temos desde Moeda, Cabo Delgado, Moçambique, o Salésio Martins. Boa tarde. Difícil está de saber-se o que é que se passa em Cabo Delgado. Salésio, quer dizer-nos o que se passa aí? Em Cabo Delgado, sobretudo em Moeda. Temos também desde o Japão o Jeco Mané, Japão, onde já é noite. Boa noite então para o Japão, ou pelo menos fim de tarde. Temos também o José Carlos Duarte, diz programa Coenda, a ministra Vera Daves está a enganar o FMI. Portanto, isto uma notícia que acabámos aqui de falar sobre a questão do programa Coenda. E temos desde Timor-Leste o Gemásio Cis. Boa noite então para Timor-Leste, boa tarde para quem estiver no período da tarde e bom dia quem estiver aqui no período da manhã, aqui como nós aqui em Washington. Mas nós vamos então continuar com notícias. Como eu tinha dito, vamos regressar a Moçambique quando são 9h40 da manhã aqui em Washington. A empresa portuguesa Galp Energia, que é uma parceira de um consórcio de gás liderado pela ExxonMobil em Moçambique,
não vai investir em centrais onshore naquele país até que as autoridades garantam segurança e estabilidade social, o que pode demorar algum tempo. A informação foi avançada pelo presidente e diretor executivo da empresa, Andy Brown, à agência Reuters. No ano passado, estávamos realmente a planear construir o Rovuma até 2025 e não quero fazer uma promessa sobre o Rovuma e decepcionar o mercado novamente, reiterou o presidente e diretor executivo da Galp portuguesa. Por seu lado, o porta-voz do parceiro, que é ExxonMobil, Todd Spittler, acrescentou que o consórcio vai continuar a monitorizar os desenvolvimentos de segurança na região. Esta decisão é, na ótica de muitos observadores, um segundo revés para as esperanças de Moçambique em desenvolver um importante polo de gás natural liquefeito nos próximos anos, após a decisão da Total, que opera em Afungi, em Cabo Delgado também. E nós vamos agora falar da Guiné-Bissau, o caso dos passaportes. O Ministério Público abriu processo-crime sobre atribuição e venda ilegal de passaportes diplomáticos da Guiné-Bissau em França, implicando alguns cidadãos e diplomatas guineenses. A informação consta do despacho do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, datado de 11 de junho, por considerar que são, e citamos, atos suscetíveis de crimes previstos e puníveis nos termos dos artigos do Código Penal. O processo vai ser aberto pela Vara Criminal do Tribunal Regional de Bissau, de acordo com as instruções do Procurador-Geral da República. O caso da venda de passaportes diplomáticos foi disputado na semana passada pela imprensa, mas uma fonte diplomática afirma que se trata de um processo antigo sob o domínio das autoridades guineenses. Viajando até o arquipélago de Cabo Verde, arranca a campanha de vacinação nas ilhas turísticas. As autoridades de Cabo Verde iniciaram esta semana a vacinação em massa da população contra o Covid-19 nas ilhas turísticas Sal e Boa Vista, com vista a garantir a retoma turística. O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, garantiu que a campanha estará concluída em julho. O turismo representa 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde, país que recebeu em 2019 um recorde de 819 mil turistas, 45,5% nos hotéis da Ilha do Sal e quase 30% na Boa Vista, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. Entretanto, com a pandemia, a procura caiu de 70% em 2020. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, iniciou hoje uma visita oficial de 3 dias a São Tomé e Príncipe, onde, além do encontro com o seu homólogo Evaristo Carvalho, vai-se avistar com o presidente do Parlamento e também com o primeiro-ministro. Para além da agenda oficial, Embalo tem agendado uma visita turística ao Museu do Café, em Monte Café, a 16 km da capital, e também à Casa Museu Almada Negreiros. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho esteve em maio na Guiné-Bissau, a primeira de um chefe de Estado são tomense, e durante essa deslocação, Evaristo Carvalho, os dois países assinaram um acordo de isenção de vistos e um protocolo de cooperação consular que, segundo a chefe da diplomacia guineense, Suzy Barbosa, permitirá maior mobilidade, como está previsto no âmbito da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CPLP. E já vamos para notícias que envolvem aqui os Estados Unidos e a União Europeia, mas antes disso vamos ver quem se juntou a nós, entretanto. Portanto, tínhamos ficado com o José Carlos Duarte, temos... e o Jeremias, exato, não Jeremias, Gemassis, de Timor-Leste. Temos também connosco Lucas Agostinho. Ele diz: quem nos libertará em Cabo Delgado, socorro. Portanto, ao bocado tínhamos perdido ao Salésia Martins, que nos dissesse como está a situação em Cabo Delgado, porque está difícil saber o que se passa em Cabo Delgado. Temos também connosco, desde Luanda, o Nelson da Graça Pintinho. Temos também connosco, a partir do Lubito, o Bento Adriano, e o Bento Adriano fala sobre a ERCA. A ERCA
É um gabinete de especialidade do regime porque é composto pela maior parte por membros do regime e tem que ser dissolvido. Portanto, aqui uma opinião do nosso amigo internauta Bento Adriano sobre a questão de qual é o papel da entidade reguladora da comunicação, a ERCA, em Angola. Temos também connosco José Mangora, ele está... não sei onde é que ele está, só diz que está atento às notícias da Voz da América. Já agora diga-nos onde é que está, José Mangora. Temos também connosco desde Amatola, Rio, Eli Smart Cigaúque. Temos também o Nascimento Afonso da Silva, ligado desde Benguela, Angola, desde a bonita cidade de Benguela, em Angola. Temos também desde Paris, de onde nos envia um forte abraço, a Leocádia Dias. Paris, França, onde já é tarde. Portanto, boa tarde, Leocádia. E temos ainda também connosco o Emílio, que diz que está ligado a partir de Moçambique, de Maputo. Abraços vão para toda a equipa da Voz da América que se encontra em Washington, D.C. e que nos traz a informação com grande audiência. Boa tarde a todos os Palopa. Boa tarde, então, desde a Grã-Bretanha, United Kingdom, boas tardes do Anselmo Colsul e da Manica, o José Mangor diz que está em Manica. E vamos então continuar aqui com notícias. Os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma longa trégua na sua disputa, já dura há muito tempo, sobre os subsídios às aeronaves. Washington suspendeu condicionalmente e durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que foram autorizadas pela Organização Mundial de Comércio por subsídios injustos à Airbus, que é o maior fabricante de aeronaves e o principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração norte-americana, que foram suspensas em março. Ainda não foi resolvida, todavia, a disputa transatlântica sobre tarifas de aço e alumínio. Também em foco durante as conversações desta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, os esforços para combater a pandemia do coronavírus, as alterações climáticas, bem como o trabalho conjunto no comércio e negócios estrangeiros. E, claro, Rússia e a China estarão novamente na ordem do dia nos encontros de hoje. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressariam também compromisso em apoiar a democracia e combater a corrupção e defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometem-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a migração. Entretanto, alvo de críticas, a China diz que a descrição da NATO de que o país coloca desafios sistémicos à comunidade internacional são um exagero. Os líderes da NATO comprometeram-se ontem a unir forças contra a postura militar cada vez mais agressiva da China, que, segundo a NATO, ameaça a ordem internacional. Para a China, as acusações da NATO são uma calúnia sobre o desenvolvimento pacífico da China. A declaração de terça-feira da União Europeia e também dos Estados Unidos é a segunda em 2 dias que a China que acusa a China e que leva a China a contrariar as críticas das alianças internacionais ocidentais. A embaixada chinesa em Londres emitiu mesmo uma declaração em que acusou os líderes do G7 de interferirem nos seus assuntos internos. Vamos até ao continente africano, a Etiópia, onde serão realizadas eleições parlamentares a 21 de junho, lançou na terça-feira o processo de privatização parcial da Ethio Telecom, operador estatal de telecomunicações. A abertura do capital desta empresa, até agora controlado pelo Estado, é uma das pedras angulares do pacote de reformas económicas do primeiro-ministro Abiy Ahmed, anunciadas em 2018, quando chegou ao poder, com o objetivo de modernizar profundamente a economia etíope, altamente controlada pelo Estado. O ex-presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, de 97 anos de idade, está a ser tratado de pneumonia no hospital e está a melhorar, e segundo o seu assistente, que disse hoje que Kaunda, o fundador do país que governou a Zâmbia durante 27 anos a partir de 1969, foi internado no hospital militar Maina Soko, na capital Lusaka, ontem. Forças lideradas pelos Estados Unidos realizam até sexta-feira jogos de guerra perto da região disputada do Saara Ocidental, em exercícios organizados em conjunto com Marrocos,
e considerados pelo Comando Africano dos Estados Unidos, a AFRICOM, como os seus maiores. São mais de 7.000 participantes de 9 países, como a Tunísia, o Senegal e da NATO também, Grã-Bretanha e Itália, que participam nos exercícios com o nome de Código Leão Africano, que tiveram início a 8 de junho, segundo a AFRICOM. O primeiro-ministro marroquino disse que o evento marca a consagração do reconhecimento americano do Sahara marroquino, o reconhecimento que foi feito durante a administração de Donald Trump, a troco do reconhecimento ou normalização dos laços de Marrocos com Israel. Todavia, afirma-se, os Estados Unidos encaram estes exercícios de forma diferente. Marrocos, recorda-se, reivindica o Sahara Ocidental depois da Espanha se ter retirado em 1975 e a Frente Polisária proclamou a República Árabe Sauri Democrática em 1976. Marrocos controla atualmente 80% daquele território, do Sahara Ocidental, enquanto o resto é controlado pela Frente Polisário. Na Costa do Marfim é levada à expectativa do regresso quinta-feira do ex-presidente Laurent Gbagbo. O presidente Alassane Ouattara anunciou que disponibiliza o pavilhão presidencial em Abidjan para acolher o ex-presidente Gbagbo. O governo também prometeu pagar as despesas de viagem do ex-presidente, bem como da família. Da mesma forma, diz que vai conceder a Gbagbo os privilégios reservados a um ex-presidente. 17 de junho coincide, portanto, o dia em que Gbagbo vai regressar, coincide também com o dia em que ele celebra 76 anos de idade. O ex-presidente foi absolvido definitivamente em abril deste ano pelo Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade alegadamente cometidos durante a violência pós-eleitoral na Costa do Marfim 2010-2011. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, diz que o Cairo procura solução diplomática não militar para a sua crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem renascentista no Rio Nilo, prevista para começar no início do próximo mês. O ministro da Irrigação do Sudão diz também que Khartoum está pronta a aceitar solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. Uma grande maioria do Conselho de Segurança da ONU, de 15 nações, apelou à realização de eleições livres e justas no Mali sem a participação dos seus atuais líderes. O Mali anunciou um novo governo com figuras do exército e também Chaves, na sequência de golpe condenado internacionalmente e liderado pelo coronel Assimi Goïta no mês passado. A França, entretanto, anunciou na semana passada que estava a planear reduzir a sua força Barkhane, que atua juntamente com tropas do Mali. A MINUSMA, a missão de estabilização da ONU no Mali, cujo mandato expira a 30 de junho, não vai ter qualquer alteração nos atuais níveis do pessoal. O exército do Burkina Faso disse que tropas tinham morto cerca de 10 terroristas em operações de segurança na sequência do massacre mais mortal da insurreição jihadista de 6 anos naquele país. Vamos ter aqui uma notícia da Costa Rica, em que os investigadores realizaram ontem 57 rusgas, incluindo ao gabinete do presidente Carlos Alvarado Quezada, numa licitação geral para desmantelar um alegado esquema de suborno e propina envolvendo empresas de construção e obras públicas. 28 pessoas foram detidas, incluindo os proprietários de pelo menos 2 grandes empresas de construção. Esta rede teria desviado cerca de 125 milhões de dólares entre 2018 e 2020, segundo as autoridades. Os subornos a funcionários do governo de empresas de construção ganhavam regularmente licitações, incluindo alegadamente automóveis, terrenos e dinheiro. E vamos ter aqui dentro em pouco notícias relativamente a questões de desporto. Vamos agora aqui dizer que o enfermeiro noturno de Diego Maradona, o primeiro membro da sua equipa médica a comparecer perante o Ministério Público argentino, ontem negou que tenha abandonado o seu paciente a uma lenta agonia, assegurando que ele recebera ordens para não o acordar. Ricardo Almiron, de 37 anos, suspeito de mentir sobre que o ídolo do futebol estava a dormir e a respirar normalmente.
horas antes da sua morte, apesar da autópsia revelar que ele estava em agonia. Diego Maradona, que sofria de problemas renais, hepáticos e cardíacos, morreu em 2020 de um ataque cardíaco, sozinho, na sua casa, norte de Buenos Aires, apenas semanas depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao cérebro por causa de um coágulo sanguíneo. Tinha 60 anos de idade. E vamos então aqui a notícias do desporto, isto porque o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol e a Copa América marcam o dia de hoje em desporto. Os atuais detentores do título do Euro, da Taça das Nações Europeias, que é Portugal, defrontam a Hungria no jogo de abertura do grupo F, quiçá, segundo João Santa Rita, o grupo mais difícil, o chamado grupo da morte desta competição. Mais tarde, França e Alemanha confrontam-se também no relevado. Outro candidato ao título de melhor de nações europeias em termos de futebol, a Espanha, ontem não conseguiu superar a Suécia no jogo do grupo E, e no mesmo grupo a Eslováquia bateu a Polónia por 2-1 num jogo que produziu o primeiro cartão vermelho desta competição. Da Europa para o Brasil, onde corre a Copa América, ontem Lionel Messi tornou-se o jogador ainda no ativo a marcar mais golos de livre direto. Foi no empate à Argentina frente ao Chile por um golo, e com esse golo Lionel Messi tem 57 golos de livre direto, um a mais do que Cristiano Ronaldo. Messi está a 5 golos do recorde de Diego Maradona, que teve 62 golos de livre direto. Ainda no grupo B, o Paraguai bateu a Bolívia por 3-1. E vamos aqui recordar que sexta-feira é dia de Angola Saúde em Foco. Esta sexta-feira vamos falar de abuso sexual contra crianças. A nossa convidada é a doutora Ana Panzo, ela é psicóloga. Nos primeiros 6 meses deste ano, o terminal telefónico SOS Criança, em Angola, registrou cerca de 200 mil denúncias de abandono de menores, acusações de prática de feitiçaria, exploração do trabalho infantil, fuga à paternidade, disputa de guarda dos menores, negligência, raptos e tráfico, violência física, psicológica e sexual. Portanto, não esqueça, sexta-feira a doutora Ana Panzo vai falar-nos sobre abuso sexual contra crianças. Pode-nos enviar o seu comentário, a sua pergunta, por escrito, ou em vídeo, ou em áudio, para o WhatsApp da Voz da América, com as suas dúvidas. Mais 202-251-9466, ou então pode inscrever-se para participar em direto. Nós iremos telefonar durante a emissão para o 932-348-698 ou 993-255-911. E no website da Voz da América, o conteúdo que chama a atenção dos nossos leitores tem por título Há Perigo do Ar em Moçambique. Uma análise sobre a aviação moçambicana. A má gestão e a falta de fundos para a manutenção das aeronaves podem ser a causa dos incidentes que se têm vindo a registrar nas linhas aéreas de Moçambique, a LAM, que coloca em causa as certificações da companhia por instituições internacionais, de acordo com vários analistas. E nas nossas redes sociais, a pergunta ou a opinião que pedíamos é: o FMI acaba de anunciar a entrega de 772 milhões de dólares como parte de um programa de ajuda financeira a Angola. Nós perguntámos: concorda que a avaliação do FMI de que o governo está a seguir políticas sólidas com o objetivo de estabilizar a economia, criar oportunidades para crescimento inclusivo e proteger os mais vulneráveis da sociedade angolana? Portanto, concorda com a avaliação do FMI ou acha que o FMI está correto em conceder esta ajuda à Angola? Ora, o Jorge Alcione diz: agora quem o recebe é que tem a responsabilidade de canalizar as receitas para as áreas que realmente necessitam. O Rúbio diz: nunca os mais vulneráveis vão ver esse dinheiro, talvez depois de ser desviado. Vamos ver no telejornal. O Augusto Joaquim diz: Angola tem dinheiro recuperado nos marimbondos e dos lussatis, não precisa de ajuda financeira de ninguém. E nós estamos quase no final deste Washington Fora de Horas, de dizer que connosco, entretanto, se juntaram a nós desde Maputo, Bicamuzi, BK, está em Maputo, envia-nos as suas saudações também para ele. Temos o Plus L, diz: boa tarde a partir dos Estados Unidos.
de Viana, eu condeno isso. Não sei bem a que é que o Plus está a referir-se, mas poderá talvez elucidar-nos. Temos também connosco Limão Joaquim Bene, ele está em Manica, diz que está a gostar das notícias e nós gostamos que ele se junte a nós diariamente. Segunda a sexta são 30 minutos de notícias e informações do mundo. Temos desde Luanda o Bala Bala, o Nelson da Graça Pinchinho respondeu ao José Carlos, portanto aqui a resposta, aqui a interação entre dois dos nossos amigos internautas, o que nos agrada de sobremaneira, tal e qual como a vossa presença de segunda a sexta-feira. Não se esqueçam, nós estamos aqui todos os dias, 30 minutos de notícias e informação. Este é o Washington Direto. Hoje esteve aqui convosco Ana Guedes, despeço-me de todos com votos de um bom resto de terça-feira. Eu voltarei de hoje a 8 dias, amanhã convosco aqui estará o Amâncio Miguel para mais notícias no Washington Fora de Horas. Então, até lá, de todos despede Ana Guedes com um abraço, aliás, mais do que um abraço. E então, como sempre, estamos juntos. Bye bye.